Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nessa manhã. Eu criei um hábito, depois que eu regressei de uma missão de 2 anos e meio na Austrália. Eu criei o hábito de, todo domingo, antes de subir no altar e fazer a introdução à palavra, eu sempre buscar no Senhor aquilo que Ele tem para introduzir, obviamente que dentro do contexto da palavra que eu vou ministrar. E esse é um desafio que eu julgo interessante, importante, porque eu entendo que, assim como você, eu preciso crescer. Não no orgulho, não na vaidade, não nessas coisas que não edificam, mas eu preciso crescer na comunhão com Deus. E Deus, Ele sonda e conhece o nosso coração. E Ele sabe se de fato é algo verdadeiro, é algo genuíno, ou é algo apenas que está para mascarar algo que não é realidade. E ele é um desafio interessante, porque quando eu chego na igreja eu não sei o que eu vou falar. Não sei mesmo, diante de Deus. Não sei o que vou dizer. E geralmente é no início do louvor, durante o louvor, que Deus vai falando. E nessa manhã, Deus me fez lembrar coisas simples das partes do nosso corpo, né? As mesmas partes, ou quase 100% das partes que você tem, eu também tenho, mas por trás das partes do nosso corpo há uma mensagem, né, espiritual para as nossas vidas, né? Por exemplo, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então aí eu me lembro da palavra de Deus que diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar e muito mais tardio para se irar. Devemos escutar mais do que falar, porque no muito falar falta transgressão. Os nossos olhos, quando nós estamos dormindo, normalmente numa condição, vamos dizer assim, normal, eles estão fechados. E se os nossos olhos eles estão fechados para a palavra de Deus, para a comunhão com o Senhor, certamente nós estaremos dormindo espiritualmente. Assim também é importante que os nossos olhos estejam abertos para andarmos, para não tropeçar, né? Eu diria que a cabeça, ela não é apenas um depositário de cabelo, né? Porque se assim fosse, eu deveria arrancar a minha cabeça. A cabeça é para nós armazenarmos, né, as palavras de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, porque nós somos feitos de decisões. E as decisões, como eu não me canso de dizer nesta igreja, elas apontam quem nós queremos ser e aquilo que nós queremos colher. E aí eu entro no último item. Obviamente que eu não sou médico e não vim aqui para poder falar de todas as partes do nosso corpo, mas apenas, como eu disse, fazer um link com a introdução da palavra. Os nossos pés, eles foram feitos ou para permitir que nós andemos. E depois que a gente sai do colo da mãe e a gente começa a engatinhar, né, os nossos pais não nos ensinam a andar dessa forma. Ainda que isso às vezes seja importante para os atletas, né, para alcançar todos os músculos, andar para trás. Desde bebê, nós somos ensinados a andar para frente. E é da mesma maneira que nós precisamos entender, já nesse paralelo entre o físico e o espiritual, que Deus nos chama a avançar e nunca a retroceder. Deus nos manda deixar para trás o que para trás ficou. Águas passadas não movem mais moinhos. E é na dispensação dessa grande verdade que eu quero convidar você
abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 6, verso número 3, aonde Deus vai ministrar ao nosso coração nessa manhã com o tema: Deus nos chama a avançar. Neemias, capítulo 6, verso número 3. Neemias, capítulo 6, verso número 3. Convido você a estar de pé, assim que você localizar a palavra. Diz assim a palavra de Deus: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Apenas isso. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, nessa manhã, pelo privilégio de estar na sua casa, na sua presença. Mais uma vez com expectativas no nosso coração, para que o Senhor possa falar e nos fazer avançar. Quão bom é saber, Deus, que o Senhor sonda e conhece os nossos corações, para entender, ó Pai, aquilo que nós precisamos escutar para crescer, porque isso é o que vale nas nossas decisões diárias: crescer, não de nós mesmos, não de vaidades, não de orgulho, mas crescer no conhecimento, na intimidade e na experiência com o Senhor. Por isso, Pai, nessa manhã, mais uma vez tenha-lhes liberdade para trabalhar em nosso meio. Coloca, Deus, as tuas palavras em minha boca, como eu digo ao Senhor sempre neste altar. Eu venho para abençoar e, ao mesmo tempo, eu quero ser abençoado, porque eu preciso da tua bênção para poder viver os desafios, as demandas, as lutas que eu venho enfrentando, Pai, semanalmente. Mas o Senhor é conosco. E nessa manhã, Pai, entregamos tudo a Ti, declarando que o inimigo de nossas almas não tem oportunidade, poder para restringir tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas nessa manhã. Assim falamos porque cremos que o Senhor inclina os seus ouvidos e de que Ele se rende ao nome de Jesus. Assim nós oramos. Em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Amém. Podemos sentar. O texto que nós acabamos de ler, ele traz uma importante mensagem para nós cristãos, né? Prosseguir. Deus nos chama a prosseguir sem parar, sem desistir, né? Avançar sempre para alcançar o prêmio da vitória em Cristo Jesus. E não entendo errado, porque avançar não necessariamente queira dizer que eu tenha que me mover fisicamente ou falar pessoalmente, mas mover no sentido até mesmo que seja da oração. Mas nos somos chamados a avançar para alcançar o prêmio da vitória em Cristo Jesus. E na última pregação de 2024, eu estava me lembrando que nós falamos sobre o importante tema de remir o tempo. É isso, eu vejo uma relação diretíssima com prosseguir, com avançar. Naquela ocasião nós apresentamos alguns ladrões do tempo, né? Como futilidades, distrações, a tecnologia, né? Preocupações excessivas, a preguiça, fofocas, muitas reuniões, a desorganização, a incapacidade de dizer não, a incapacidade de delegar tarefas, né? Raposinhas. E nós incluímos nessa lista de ladrões do tempo um termo que vocês já escutaram chamado
procrastinação, né? Que nada mais é do que, traduzindo em miúdos, né, apertando a tecla SAP no nosso controle, né, é o ato de adiar algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois. Isso tudo porque, de maneira geral, o cérebro humano, ele tende a se render à procrastinação porque ele tem preferência por aquilo que traz uma recompensa imediata. Por isso, ele tende a lutar com tarefas que prometem vantagens futuras em troca de esforços no presente. E o que mais está por detrás, né, da procrastinação? Né? Em Lucas, no capítulo 9, aí eu peço você abrir a sua Bíblia, para que você veja com seus próprios olhos, né? Já que esse é um tema real e é um tema das igrejas, né? Nós precisamos, à luz da palavra de Deus, identificar algumas causas da procrastinação, porque, como eu disse, tem uma relação direta com algo que Deus nos chama a fazer, a avançar, a prosseguir, né? E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, né, no verso 57 e 58, vai trazer para nós, eu quero apresentar aqui, à luz de 6 versículos, 3 causas, ou as 3 principais causas da procrastinação, né? A primeira causa é a dificuldade da tarefa. A dificuldade da tarefa faz com que muitas pessoas venham procrastinar, né? Então vamos ler, 57 e 58, diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem, olha aí, sendo criada a dificuldade para alguns discípulos, né? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse primeiro candidato a discípulo, ele se voluntariou com grande empolgação. Ele era um mestre da lei, alguém com bastante estimado entre os judeus por ser especialista nas leis mosaica e rabínica, e certamente os milagres que ele viu com seus olhos Jesus realizar o motivaram a seguir Jesus. Ouça apenas, Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 18 e 19, diz o seguinte: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E não há dúvidas de que a motivação, ela é importantíssima para o início de qualquer atividade em nossas vidas, né? Aliás, sem ela, ninguém inicia qualquer coisa nova. Mas a motivação sozinha, ela não nos sustentará, principalmente se ela for uma motivação errada, uma motivação mal calculada, uma motivação distorcida, como era a motivação desse mestre da lei, desse homem. Sempre que o ser humano se depara com o que é difícil, desagradável e desgastante, a tendência natural do ser humano é procrastinar, deixar para depois, ou em muitos casos, abandonar de vez, né? E foi por isso que Jesus, ele disse o que disse ao mestre da lei. Longe de querer desencorajar, né, porque um pastor, um líder de ministério, longe dele desencorajar
alguma ovelha para fazer alguma coisa, como um bom exemplo que o irmão Alessandro hoje falou, né, de alguém que quer entrar no ministério de louvor, por exemplo, e chegou na igreja ontem. Então, há tempo para tudo. E obviamente que a palavra do pastor e do líder de ministério não pode nunca ser de um bombeiro, né, de apagar a chama que está dentro de alguém. E assim ele fez, né? E ele mais ou menos disse assim: que bom, mas não abandone, nem deixe para depois, quando as dificuldades chegarem. E elas chegarão. E outra coisa, Jesus disse: se me buscas pelo reconhecimento dos homens, se me buscas pela motivação errada, não serás capaz de concluir a tarefa. Irmãos, se nós queremos avançar, e esse é o tema da palavra nessa manhã, se nós queremos avançar, é preciso encarar a tarefa, é preciso encarar o problema e não deixar para amanhã o que pode e deve ser feito no dia que se chama hoje. A primeira causa que eu disse, né, é a dificuldade da tarefa. A segunda causa no versículo, vamos continuar lendo, 59 e 60, no mesmo capítulo 9 de Lucas. A segunda causa é a diversidade das opções. Leva, né, as pessoas a procrastinar. Diz a palavra: a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Há uma coisa diferente entre o primeiro e o segundo candidato a discípulo, né? O primeiro candidato, ele foi recrutado. O segundo candidato a discípulo, ele não se ofereceu. Ele se mostrou interessado, mas ele disse que primeiro precisaria sepultar o seu pai. E a expressão hebraica, permita-me sepultar meu pai, a expressão hebraica, permita-me sepultar meu pai, não quer dizer algo que talvez o nosso cérebro pensaria, ou seja, algo do tipo: meu pai acaba de morrer. Não é isso. Permita-me sepultar meu pai, pelo contrário, era uma expressão utilizada com a finalidade de adiar o pedido de alguém a um futuro indefinido. É mais ou menos parecido quando alguém que não está fazendo absolutamente nada diante de uma tarefa assumida ou imposta, determinada, diz assim: eu estou fazendo isso, eu estou verificando aquilo, eu estou analisando algumas coisas, fazendo, verificando, analisando, mas em termos práticos e reais, nada. Professora Sheila, eu costumo dizer isso, eu não sei se é de autoria minha ou se eu, por acaso, de repente estou plagiando, né? Não sei. Mas eu já falo isso há tanto tempo que eu já não sei se veio de mim ou se por acaso eu li ou escutei em algum lugar. Mas eu costumo chamar isso, não sei se a irmã vai concordar, isso se chama gerúndio do nada. É o gerundismo. É o gerúndio do nada. Verbos de ação no gerúndio expressando nada. É uma maneira de expressar, né, entre aspas, a arte da procrastinação. E eu quero dizer para a igreja nessa manhã que Deus, ele não se agrada desse tipo de discípulo e nem a igreja precisa desse tipo de obreiro. Afinal de contas, existe uma grande verdade que continua ecoando no tempo e no espaço, que diz que a seara é grande
e poucos são os trabalhadores. Então, a igreja não precisa de obreiros que vivem debaixo desse gerúndio do nada. E esse segundo candidato, ele queria dar tempo para voltar para casa, continuar convivendo com o pai até ele morrer, depois enterrá-lo, depois disso receber a sua herança e assim depois seguir Jesus. Aparentemente, qual é a sua análise? Nada de errado. Afinal, que pecado há em viver com seu pai, honrar o seu pai, enterrar o seu pai e receber o que é seu por direito de herança? Qual é o pecado disso? Nenhum. Não haveria problema nenhum se não fosse por uma coisa. Por uma coisa. Esse homem, ele estava colocando o quê? Uma opção legítima, dentre outras diversas opções legítimas, na frente do que era prioritário. Ou seja, cadê minha irmã Marília? Está ali. Quando eu falo de Marta, eu gosto de olhar para ela. Não que tenha a ver a relação com ela, mas exatamente como Marta, irmã de Maria, fez quando Jesus entrou em sua casa. Esse homem, ele estava priorizando o que é terreno em detrimento daquilo que é eterno. E a procrastinação, ela tem sido um problema para muitas pessoas, justamente por haver tantas opções aparentemente legítimas. E nesse texto o Senhor nos ensina muito claramente a discernir o que é eterno daquilo que é temporal. E mais do que isso, a perseverar no discernimento, a perseverar na disciplina, a perseverar na dedicação, que foi o tema da palavra do domingo passado, quando nós fomos com amor escovados pelas formiguinhas. Uma grande mensagem por trás daqueles seres minúsculos, a dedicação total. E a terceira causa, vamos voltar para o Evangelho de Mateus. De Lucas, agora já no versículo 61 e 62. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. Esse terceiro candidato, assim como o primeiro, ele também se ofereceu. A diferença entre eles é que ele não foi assim tão empolgado quanto o primeiro. Ele disse, mais ou menos assim: eu vou, mas eu primeiro tenho algo importante a fazer. E o que ele estava demonstrando com essa atitude? Será que ele de fato queria apenas dizer tchau para os seus familiares? Eu diria que parece que não, porque Jesus ele lhe responde dizendo que ele não podia seguir adiante com os olhos voltados para trás. Ou seja, havia nesse terceiro discípulo uma duplicidade de coração. Ele não podia ser discípulo desejando desfrutar prioritariamente daquilo e da mesma forma que os do mundo desfrutam, mesmo que isso viesse a envolver, ou mesmo que isso envolvesse os seus familiares. E a lição para os procrastinadores é clara: sempre que estiverem com os olhos numa coisa, mas com o coração em outra, jamais conseguirão honrar e concluir aquilo que de fato é prioritário. E por isso, Paulo, ele sabiamente, ele vai dizer lá em Efésios, no capítulo 5, verso 15, o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, não vivam sem saber quais são as suas prioridades,
quais são as suas responsabilidades, quais são as suas tarefas. Definam tudo isso de acordo com a soberana, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí Paulo, a partir do verso 17 do capítulo 5, de Efésios, capítulo 5, até o versículo 18 do capítulo seguinte, 6, ele destaca para nós quais são as principais prioridades da vida do cristão, né? E na sequência do que é discorrido na palavra de Deus, né, ele enumera que a adoração e a comunhão com Deus são prioridades em nossas vidas. O cônjuge é uma outra prioridade daquele que é casado, os pais e filhos, o trabalho, e por fim, até o verso 18 do capítulo 6, ele vai apresentar as disciplinas espirituais, ou traduzindo em miúdos, o processo de santificação, cujo o objetivo é nos fazer parecidos com Jesus Cristo. Por isso, é preciso remir o tempo para ver tudo realizado. Ou seja, é preciso resgatar o tempo do desperdício. É preciso retirar o tempo do lixo. É preciso rejeitar o abuso com o tempo. Isso se chama remir o tempo. Parar, não posso. Voltar, não devo. O meu alvo é avançar. Eu falo isso com base exatamente no versículo que nós lemos no capítulo 6, verso 3 de Neemias, que eu vou repetir para você. Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Parar, não posso. Vamos fatiar, né, essa grande verdade. Parar, não posso. Neemias, ele tinha um sonho. E esse sonho se cumpriu. Mas obviamente que a palavra de Deus nos mostra que muitas foram as circunstâncias que tentaram freá-lo. Muitas foram as circunstâncias que tentaram fazê-lo desistir de reconstruir Jerusalém. E aí, apenas algumas para vocês relembrarem, né? Ele enfrentou forte oposição. A palavra de Deus diz que zombaram da reconstrução. A palavra de Deus também diz que organizaram-se para guerrear contra Jerusalém, a fim de os desviarem do seu intento. A palavra de Deus também nos mostra que tentaram introduzir-se no meio dos construtores para parar a obra. Tentaram introduzir-se no meio dos construtores, no meio dos obreiros, no meio da igreja, para tentar parar a obra. Convidaram Neemias para o encontro nas aldeias, a fim de tirar a sua vida. Inventaram que Neemias reconstruiu os muros para se proclamar governador, no intuito de que o rei mandasse parar a obra. Contrataram falsos mestres. Aliás, esse tem sido um tema recorrente dos livros que estamos estudando na escola bíblica dominical, e não foi diferente nessa manhã, falando sobre falsos mestres, né? Para profetizarem. Contrataram falsos mestres para profetizarem, a fim de atemorizar e tentar confundir o coração de Neemias. Irmãos, na vida do cristão aparecem e vão aparecer muitos sambalates que vão usar ou que usam de artimanhas e de intimidações para nos fazer desistir da caminhada cristã. Quantos são os matadores de sonhos? Quantos são os invejosos? Quantos são os incapacitados, murmuradores que se levantam contra nós? Quantos são aqueles que nada fazem
fazem, mas tentam impedir que outros façam. Eles surgirão de onde menos esperamos. E não pense que serão apenas os estranhos que virão contra nós, mas também os de perto, os de dentro de casa, os de dentro da igreja. Mas precisamos ter a mesma determinação de Neemias. E qual foi, traduzindo em miúdos, em palavras, qual foi a determinação de Neemias que eu posso extrair desse versículo 3 do capítulo 6 do seu livro? Não posso parar, não vou parar. E eu te dou 3 razões para você não parar. Eu quero te dar diretamente 3 razões para você não parar. Primeiro, Jesus, ele vem ao teu encontro. Segundo, ele faz cessar as tempestades. E a terceira boa razão que eu quero te dar nessa manhã é que ele entra no teu barco. Isso já são 3 muito importantes e grandes razões para você não parar, independente daquilo que está querendo te abraçar, te envolver, te consumir ao teu derredor. Jesus vem ao teu encontro, ele faz cessar as tempestades e ele entra no teu barco. Parar não posso, voltar não devo. E me chama a atenção a expressão dita pelos filhos de Israel, a porta de Canaã. Vocês devem se lembrar disso. Lá em Números capítulo 14 diz assim: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Eu estou dizendo para vocês nessa manhã: parar não posso, voltar não devo. E o que levou os israelitas a desejarem voltar? A presença dos gigantes na terra de Canaã. Eles foram tomados pelo medo, eles foram tomados pela incredulidade, eles olharam apenas para as impossibilidades humanas. Irmãos, enquanto a incredulidade ela olha para as pessoas, a fé ela olha para o Senhor. Enquanto a incredulidade diz que é impossível, a fé diz que é possível. Enquanto a incredulidade nos faz regressar, retroceder, a fé nos faz avançar. Enquanto a incredulidade nos faz habitar com a derrota, a fé nos faz habitar com a vitória. Por isso, nessa manhã, não se esqueça daquilo que a palavra de Deus nos diz. Entre tantas coisas, o Senhor nos diz: tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Outra coisa, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor, de domínio próprio. Deus não te deixará. É uma garantia que a palavra de Deus nos dá. Deus não nos desamparará. Tudo é possível ao que crê. Na tua luta contra a incredulidade, lembre-se, Deus valoriza seus pedidos de ajuda. Lembre-se, o silêncio divino não representa a sua ausência. Lembre-se que Ele prometeu que estaria conosco. Lembre-se que o controle está e continuará estando em suas mãos. Irmãos, não se esqueça do que o anjo do Senhor disse para Gideão e que tem grande valia
para a sua vida nessa caminhada. Quando é dito: Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Ou seja, traga à tua memória o que você pode fazer quando a presença de Deus estiver contigo. Tira os olhos das circunstâncias. Ele se via pequeno, nada. E ele recebe essa palavra: Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Parar não posso, voltar não devo. Consequentemente, meu alvo é o quê? Ficar estagnado? Em cima do muro? Não, o meu alvo é avançar. E em Filipenses, no capítulo 3, Paulo ele usa a figura de um atleta para descrever a vida cristã. E ele consegue olhar para o mundo ao seu redor e tirar lições espirituais. Isso é muito importante, né? Como a gente fez o paralelo aqui na introdução dessa palavra, né, das partes do corpo, ler a palavra de Deus, muito mais do que um livro de história, a mensagem espiritual que está por detrás de tudo o que Deus permite que os nossos olhos leiam ou os nossos ouvidos ouçam. E assim como um atleta, um cristão, ele nunca pode parar de progredir. Ele nunca pode parar de melhorar. Ele nunca pode parar de avançar. Ainda que existam lutas, ainda que existam problemas, ainda que existam dores, ainda que existam sofrimentos, ainda que existam perdas. Há uma recompensa para aqueles que conseguem chegar ao final da corrida, reconhecendo que a jornada valeu a pena. Então, quais são as orientações de Paulo? E aí eu quero que você anote no seu coração, com base em Filipenses, no capítulo 3, né? Quais são as orientações de Paulo para nós nunca pararmos de avançar na vida espiritual? Isso é forte. Eu quero falar só de 4 coisas, só 4. Filipenses 3, 4 orientações. Filipenses 3, capítulo 13, na parte inicial diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. E a primeira orientação de Paulo para nós que queremos avançar ou permanentemente avançar na vida espiritual, a primeira orientação é a seguinte: não, com base nesse versículo, ou nesse trecho de versículo, não se satisfaça apenas com as vitórias de ontem. Não se sinta satisfeito com as suas vitórias espirituais ao ponto de não continuar avançando. Eu diria que, entre aspas, uma insatisfação santa, uma santa insatisfação, é um elemento essencial para avançar na corrida cristã. Faz parte da vida do cristão maduro, uma autoavaliação honesta e o contínuo esforço para melhorar, para crescer em seu relacionamento com Deus e avançar na sua caminhada cristã. E aí eu estou olhando para alguém, né, nossa anciã, que enquanto eu estava redigindo esse esboço, né, me fez ecoar as palavras que ela me disse no almoço de confraternização da igreja no final do ano passado, né? E que tem muito a ver com isso que eu estou falando. E as palavras dela foram simples e diretas: não quero ser quem eu fui no ano de 2024. 83 anos.
E, obviamente, eu pergunto diante de toda a igreja, eu sei a resposta, mas eu quero que ela diga. Por acaso tem sido a mesma coisa depois que a senhora declarou isso no mundo espiritual? Não. Eu sabia da resposta, porque ela compartilha comigo, a gente conversa muito. Não. Ela voltou a ter experiências com Deus, por quê? Um desejo sincero no coração. Ela não se converteu quando bebê, e nem jovem, como eu, com 20 anos. Ela se converteu com 50 anos. Mas ela experimentou muitas coisas nos seus 50, 60, 70. E ela não viu essa experiência em 2024. Ela poderia muito bem, eu já vivi muito, eu já tive muitas experiências com Deus. Ela poderia se acomodar, mas não. A leitura para Deus, não foi para mim, foi para Deus. E foi importante porque ela dividiu um testemunho que é importante para abençoar a igreja. Mas foi algo verdadeiro no seu coração, foi algo sincero no seu coração. E Deus tem abençoado ela, e Deus tem trazido novas experiências com ela. Primeira orientação: não se satisfaça com as vitórias de ontem. Segunda orientação: mantenha os seus olhos fixados no alvo. Eu falo isso com base em Filipenses 3, no mesmo versículo 13, só que um pouquinho mais avante, e eu vou ler. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Vamos fatiar isso aí. Uma coisa faço. Em outras partes da Bíblia encontramos palavras muito semelhantes a essa. Uma coisa, faço. Para um jovem rico que se considerava justo, o que foi que Jesus disse? Só uma coisa te falta. Quando Marta, agitada, e preocupada com as inúmeras atividades domésticas de casa, o que Jesus disse? Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. No Salmo 27, verso número 4, o salmista diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Muitos cristãos estão envolvidos demais com várias coisas, quando na verdade um dos segredos do progresso, ou para o progresso, ou para a prosperidade, é concentrar-se em uma só coisa. E aí, aproveitando a palavra das formiguinhas da semana passada, o cristão deve se dedicar à carreira cristã. Eu não sei se você já ouviu, ou se você tem algum caso na sua mente, mas eu nunca ouvi falar de um atleta que ele seja ao mesmo tempo um grande campeão da natação, no futebol e nas lutas marciais. Alguém já viu isso? O sucesso de um atleta, ele depende da sua determinação em se especializar. Às vezes até mesmo entre os nadadores, a gente vê isso claramente, que uns eles se especializam no nado de peito, de crawl, borboleta, são especialistas para alcançar a vitória. Os vencedores concentram-se e mantêm-se com seus olhos fixos nos objetivos. Eles se dedicam inteiramente ao seu chamado. E foi assim com Neemias, que chega a Jerusalém com o objetivo de restaurar a cidade, o muro primeiramente,
Diante das tentativas dos seus inimigos de distraí-lo do alvo de reconstruir a cidade, Neemias, ele diz: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Estou fazendo grande obra. E eu pergunto para a igreja nessa manhã: você tem essa mesma convicção de Neemias? Eu não estou falando de méritos pessoais. O grande obra não se fala de méritos pessoais. Eu estou falando, ou a palavra de Deus está falando do quê? Da grande obra de Deus. Você tem essa mesma convicção de Neemias? Os seus olhos, eles estão fixos na obra de Deus? Você consegue enxergar a importância do seu trabalho para o reino de Deus? Como é que você enxerga o seu trabalho para Deus? Você tem interesse em saber como Deus te vê? E eu diria para a igreja que as suas respostas, elas vão indicar a sua temperatura espiritual, e a sua temperatura espiritual vão indicar como você está avançando a sua vida espiritual. Eu diria mais, dentro de uma só coisa, dentro do guarda-chuva da carreira cristã, é importante que os obreiros, eles estejam focados em uma só coisa. O quê? Em suas responsabilidades como servos. E os líderes de ministério também estejam focados em uma só coisa, no pleno desenvolvimento de seus ministérios, o que envolve atividades e liderados. É o especialista dentro da igreja, é o que está mais próximo dos seus liderados, é o que está com foco numa só tarefa. E quando a gente une os esforços, os talentos, os dons, as autoridades, as lideranças, nós conseguimos avançar mais. Quem dera que eu, como pastor, eu pudesse focar apenas no pastoreio das ovelhas, né? Ainda não foi chegado o tempo, porque simplesmente é tempo de murmurar? Não, simplesmente porque há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas enquanto os propósitos de Deus não se cumprem, é uma verdade, e eu não estou aqui para tapar o sol com a peneira. Quem me dera que eu pudesse estar focado apenas no pastoreio das ovelhas, né? Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu e você, nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar o seu significado sobre nossas vidas. Há coisas do passado de Paulo que se tornaram obstáculos para que ele seguisse Cristo, como a sua prática religiosa farisaica, os seus preconceitos com relação aos estrangeiros. O passado de Paulo não mudou. O que mudou foi a maneira como ele encarava estas coisas. E essa é a grande obra de Deus: mudar a maneira como nós encaramos as nossas lembranças do passado. Muitas vezes nós somos perseguidos por nosso passado. Nós somos perseguidos pelas lembranças dolorosas que estão nos registros de nossa memória. Mas eu quero dizer para a igreja que, pela graça de Cristo, nós podemos sim ser libertos dessas más lembranças do passado.
E apenas para refrescar a sua memória, eu trago o exemplo bem abreviado de José, que foi traído pelos seus irmãos, e portanto ele tinha todos os motivos do mundo para nutrir mágoa, para nutrir amargura por eles, mas não foi isso o que aconteceu. Deus ele fez José ver aquela traição de outra forma, que forma uma oportunidade de crescimento. José ele havia rompido com o passado e agora era hora de olhar para o futuro. As coisas que para trás ficam devem ser deixadas de lado e as oportunidades colocadas por Deus diante de nós devem tomar lugar. E se o nosso olhar ele está dirigido para Cristo, eu quero dizer para a igreja que nós vamos sempre avançar. Pode não ser como um carro de Fórmula 1, mas nós vamos sempre avançar. Terceira orientação de Paulo, para nós nunca deixarmos de prosseguir na vida espiritual, avançar na vida espiritual. Ainda dentro de Filipenses, no capítulo 3, agora no capítulo 14. A terceira orientação é: esteja determinado a vencer. A gente não entra numa luta, num trabalho, numa responsabilidade de qualquer maneira. E muito menos na vida espiritual. Então, a terceira orientação de Paulo é: esteja determinado a vencer. E aí eu faço uso do verso 14, que diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, ou seja, havia claramente no coração de Paulo a determinação para vencer. Embora Paulo estivesse nessa corrida de forma voluntária, lembra que eu falei na palavra passada? Lembra que eu disse para a igreja na semana passada? E teve um irmão, um obreiro, que chegou para mim e falou assim, não, na época não era nem pastor, você nos cobra demais. O trabalho na casa de Deus é voluntário, lembra disso? Embora Paulo tivesse conhecimento de que o trabalho era voluntário, a palavra de Deus nos mostra que ele empenhava toda a sua força e dedicação. Ele é atraído pelo prêmio da vitória, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E na busca pelo prêmio, nós precisamos ser determinados a vencer. Nós não podemos abandonar a corrida. Nós não podemos deixar a competição. Nós não podemos desistir. Nós não podemos parar de avançar. Nós precisamos estar determinado a vencer. E isso nos faz avançar. Nós precisamos estar determinados a vencer um obstáculo, um problema em nossas vidas, porque isso nos fará crescer, experimentar algo novo de Deus, escutar algo novo de Deus, exercer uma correção em nossas vidas e, consequentemente, vamos estar avançando. Mas é preciso haver uma determinação para vencer. Quarta orientação. Aí a gente faz ecoar também as formiguinhas na semana passada, né? A quarta orientação é: conserve a disciplina, né? Versos 15 e 16 do capítulo 3 diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos de conhecimento, de sabedoria, de experiência com Deus. Paulo, ele nos ensina que não basta correr
com disposição e vencer a corrida. É preciso obedecer às regras da conquista. Em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo diz: todo atleta em tudo se domina. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 5, diz: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. A disciplina na realização da obra de Deus, ela é essencialmente importante para o nosso crescimento. Para chegar à reta final, nós precisamos de disciplina. E há uma mensagem clara para a tua vida nesta manhã. Nunca pare de avançar. Assim como o irmão Alessandro resumiu numa palavra a escola bíblica, oração, o resumo da palavra dessa manhã: nunca pare de avançar. É sobre isso, e sobre isso Paulo, ele escreveu o seguinte aos crentes da igreja de Éfeso: ouçam, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Não mais sejamos como meninos, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nunca pare de avançar. Então, não se satisfaça apenas com as vitórias de ontem. Mantenha os seus olhos fixados no alvo. Esteja determinado a vencer e conserve a disciplina. Sabe para quê? Para que no final da carreira as suas palavras sejam as mesmas de Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas eu diria que ainda mais importante do que essas palavras, ainda mais importante do que essas palavras, é para que você ouça Deus te dizer o seguinte: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É incomparável aquilo que Deus tem como prêmio para nós. Nunca pare de avançar. Feche os seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, nessa manhã. Mais uma vez a oportunidade, Pai, de ouvir a Tua palavra, de sermos confrontados com aquilo que não estamos fazendo em nossas vidas, com decisões que não estão coerentes com as Suas orientações, com pensamentos que não se coadunam com a Tua soberana vontade. Quão bom, Deus, é estarmos na Tua casa, na Sua presença, porque sabemos que é aqui que o Senhor nos corrige, é aqui que o Senhor, ó Pai, edifica e constrói em nós novos homens e novas mulheres, é aqui que o Senhor nos fortalece para continuarmos, Deus, a caminhada que ainda não se encerrou em nossas vidas, para que se cumpra a palavra de que aquilo que o Senhor começou em nossas vidas venha se cumprir, Pai. Em nome de Jesus, mais uma vez, Pai, tenhas liberdade para trabalhar, Senhor, em nossos corações e mentes e arrancar, Senhor, tudo aquilo que ainda nos faz tropeçar, nos tirar a motivação, a alegria, a disposição
a proatividade para nos achegar cada vez mais a Ti, Pai. Somos homens e mulheres falhos, e por vezes, Deus, coisas simples e óbvias deixamos de trazer à nossa memória ou de colocar em nossos corações. Por isso, quando estamos desarmados e com expectativas do Senhor trabalhar em nossas vidas, o Senhor fala e fala no profundo, Pai, aos nossos corações. Pai, eu creio e continuo crendo que não é por força nem por violência, tudo é pelo Teu Espírito. E eu também continuo crendo que o nosso esforço nunca será em vão. Ainda que os nossos olhos não vejam o que queremos, o Senhor está no oculto, trabalhando em nosso favor, e nos capacitando, e nos fortalecendo, e nos dando, Deus, experiências novas, e assim continuamos avançando, porque esse é o desejo do Seu coração. Ensina-nos, Deus, a viver na dispensação dessa palavra, ainda que os dias sejam duros, ainda que sejam muitas as tarefas e responsabilidades do nosso dia, ainda que o nosso dia continue tendo apenas 24 horas por dia, mas é preciso que a Tua igreja venha remir o tempo e entender o que é prioridade em suas vidas, para que nós possamos viver a unidade e a maturidade espiritual, Pai, dentro dessa igreja, Pai. Confronta, Deus, os Teus filhos e filhas, para que possam, Deus, não foi motivo de alegria, mas de tristeza, algo que foi escutado, Deus, nessa manhã, que cumpra o Seu propósito e não volte vazia a Tua palavra para a sala do trono da Tua graça, mas venha produzir frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça, mudança, Senhor, comportamental, porque é isso que importa, é isso que o Senhor busca em nós. Homens e mulheres marchando e marchando para frente. Ó Pai, cumpra, Deus, a Tua obra em nossas vidas. Não sejamos nós pedras de tropeço, nem motivos de vergonha ao Seu coração. Mas desfaz, Pai, todo nó espiritual, todo obstáculo, palavra maldita, Pai. Sentimentos, ó Pai, que não procedem de fé, seja quebrado, anulado, em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que a nossa oração não é em vão, não são palavras vazias jogadas, Deus, no ar, mas nós estamos entregando aos Seus ouvidos, porque cremos no Senhor e esperamos no Senhor. Em nome de Jesus, alcance toda a igreja de Nova Vida, de Botafogo. Assim, Deus, nós oramos. E nós já Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Convido a igreja a estar de pé.